Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que joga no sábado contra a equipe do Fortaleza e Felipe Coutinho vai para jogo. Tinha surgido a notícia que Coutinho estaria fora da partida, mas não, Coutinho viajou, está à disposição para essa partida contra a equipe do Fortaleza. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar também sobre dois jogadores que estão de saída do Vasco da Gama no fim dessa temporada e também sobre o treinador Rafael Paiva, né, que está sendo aí, vamos dizer assim, avaliado pela diretoria, né, para saber se permanece ou não para a temporada de 2025, beleza? Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Você sabe que a KTO é parceira do canal Machão da Gama. E se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar um bônus. O bônus é de 20% no seu primeiro depósito, beleza? MDG20 te dá essa moral lá na KTO e você também dá uma moral aqui pro canal. Afinal de contas, a KTO vai entender que você veio daqui e vai continuar sendo parceira do nosso canal. Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos, hein? Só maior de 18 anos pode apostar lá na KTO e, claro, aposte com responsabilidade. Bom, meus queridos, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Felipe Coutinho, porque tinha surgido a informação durante o dia que Felipe Coutinho não seria relacionado, né, para o jogo contra o Fortaleza no final de semana, que o jogador continuaria fazendo um treinamento físico, né, sendo preservado para evitar uma lesão, alguma coisa mais séria. Porém, a atualização, Felipe Coutinho será sim relacionado contra o Fortaleza. Coutinho estará de volta nesse jogo contra o Fortaleza. A informação é do companheiro Lineker, lá do canal Mário Coelho, né? Felipe Coutinho vai viajar para a cidade de Fortaleza. Após ter ficado fora das partidas contra Bahia e Botafogo, o jogador volta a ser relacionado. O Vasco embarca hoje para Fortaleza e treina amanhã no CT do Ceará e Felipe Coutinho está confirmado. Agora resta saber como o Rafael Paiva vai escalar essa equipe, né? Porque o Coutinho vinha sendo titular, mas aí contra o Bahia ele ficou de fora, o Paê começou desde o início, o Paê fez a melhor partida do campeonato, né? Uma partidaça. Contra o Botafogo o Paê já estava mais apagado, né? Não jogou tão bem, e agora o Coutinho volta. A gente não sabe se ele começa no banco de reservas ou se recupera essa posição na vaga do Paê. Ou então, até joguem, né, os dois juntos, o que eu acho um pouco improvável, né? Não acredito que isso vá acontecer, não. Mas é um problema aí para o Rafael Paiva resolver, né? Se Coutinho começa jogando ou começa no banco de reservas. Mas a informação é que Felipe Coutinho está relacionado para a partida contra o Fortaleza no final de semana. Jogo muito importante, primeiro para o Vasco tirar essa má impressão que ficou, né, após a derrota com o Botafogo. Foi uma partida que o Vasco não jogou absolutamente nada, foi completamente dominado pela equipe do Botafogo, e o Vasco tem que vencer também para continuar sonhando com uma possível vaga aí na pré-Libertadores. É difícil de acontecer, mas nessa rodada os concorrentes ali que estão brigando também por essa vaga perderam, né? E o Vasco continua aí na 9ª colocação e continua vivo buscando essa vaga. Vai ser um jogo muito difícil contra o Fortaleza, mas o Vasco tem sim condições de vencer. Vamos lá, vamos falar aqui sobre Rafael Paiva agora. Rafael Paiva é dúvida para 2025, né? A permanência dele será avaliada. Matéria do Globoesporte.com diz o seguinte, que Rafael Paiva é bem avaliado pelo Vasco, mas a permanência em 2025 será tratada após o Brasileirão. A derrota por 3-0 para o Botafogo foi mais uma dura, né, no período que o Rafael Paiva está no comando do Vasco. Após o resultado, o treinador segue bem avaliado em São Januário e o Vasco se mantém no objetivo de conquistar uma vaga na pré-Libertadores de 2025. No entanto, conversas sobre a permanência de Rafael Paiva para a próxima temporada só serão realizadas após o fim do Campeonato Brasileiro, como parte do planejamento para o ano de 2025.
Se o Vasco conquistar uma vaga na principal competição do continente, a tendência é que o treinador termine o ano ainda mais valorizado dentro do clube, né? Entende-se nesse momento que o trabalho do Rafael Paiva é positivo em 2024. O treinador pegou o clube na zona do rebaixamento e levou até o 9º lugar do Brasileirão nesse momento, sem riscos de rebaixamento e mirando uma competição internacional em 2025. A campanha da Copa do Brasil também foi bastante valorizada com a volta do Vasco à semifinal depois de longos 13 anos. A responsabilidade do Paiva aumentou e a pressão também subiu. O departamento de futebol do Vasco tem a expectativa de terminar o Brasileirão entre os 8 primeiros da tabela. Recentemente, o período de 5 jogos sem vitórias no campeonato gerou um incômodo dentro do clube e também na torcida, mas o Vasco fez o dever de casa contra Cuiabá e Bahia e voltou a lutar na parte de cima. O Globoesporte.com ouviu pessoas ligadas ao elenco que um dos desafios do Paiva é lidar com grupos tão diferentes no vestiário, seja em termos de idade ou até de nacionalidade. No entanto, o treinador tem uma boa aprovação entre os jogadores. Bom, eu acho que a tendência é o Rafael Paiva continuar para 2025, a não ser que aconteça uma tragédia aí nesse final de temporada, né? E o Vasco, enfim, pontue muito pouco nos jogos que restam, aí o treinador vai ficar pressionado e talvez não permaneça. Mas acho que o trabalho dele é positivo, ele conseguiu tirar leite de pedra, né, nesse time, conseguiu colocar o Vasco numa situação tranquila na tabela e a tendência é continuar. Mas quero a sua opinião aqui nos comentários. Agora, 2 jogadores que não continuam para 2025 é Galdames e Rojas. A situação já está praticamente definida. Eu começo falando de Pablo Galdames. Informação do Globoesporte.com é que o meia Pablo Galdames negocia uma transferência para a Universidade do Chile. O jogador perdeu espaço no Vasco nos últimos meses e quer ter mais sequência na temporada que vem. O contrato dele termina no final de 2024 e o Vasco não vai renovar o seu contrato. Galdames atuou em 27 partidas pelo Vasco nessa temporada, marcou 2 gols e deu 5 assistências nesse período. Com Ramon Dias, o volante teve mais regularidade, mas com Rafael Paiva, ele só foi titular em uma oportunidade. Outros clubes do Chile já demonstraram interesse na contratação do meia nos últimos meses, como a Universidade Católica. O Vasco até tentou liberar o jogador na última janela, mas acabou que a negociação não fechou. Mas agora, com o contrato se encerrando, não vai renovar e Galdames vai seguir o seu rumo para outro lugar. E outro que também está de saída, como eu falei, é o Rojas, né? O Rojas que voltou a jogar depois de 3 meses, entrou na última partida contra o Botafogo, mas ele deve deixar o Vasco no fim dessa temporada. O zagueiro está emprestado pelo River Plate, tem até obrigação de compra, mas ele não atingiu nenhuma das metas estabelecidas em contrato. O empréstimo dele termina no fim do ano e o Vasco teria a obrigação de comprá-lo caso as metas fossem cumpridas, né? Mas o zagueiro não cumpriu nenhuma dessas metas e o Vasco não tem interesse na compra do jogador, então o Rojas será liberado. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!